Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aleluia, Senhor meu Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho daqueles que não acreditam, daqueles que não têm fé. O conselho daqueles que só olham para as coisas desse mundo, para as coisas lógicas, para aquelas coisas que se podem pegar, que se podem palpar, que se podem ver. Esse Salmo 1, versículos 1 e 2, que ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem tempo para Deus no seu dia? Na sua agenda? Nos seus horários? No meio de todas as suas tarefas do dia, todas as suas obrigações do dia a dia? Você tem tempo para Deus? Existe um horário, um tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que seja, para você ficar quieto num canto e ter uma conversa com Deus? Qual é a importância que Deus tem na sua vida? Qual é a importância que a palavra de Deus, a Bíblia, tem na sua vida? A palavra de Deus nos diz que ela é para nós lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela guia, ela ilumina o nosso caminho. Em outra parte diz que a palavra de Deus é luz que ilumina as trevas. Em outra passagem diz que se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós conhecermos a verdade nos libertará da mentira, do engano. E em outra passagem também diz que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Qual a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Qual o lugar que a palavra de Deus tem no seu dia a dia? Quanto tempo você passa sem ler a palavra de Deus, sem conversar com Deus, sem tirar um tempo para orar, para dedicar a Deus? Existe, eu repito a pergunta, existe um espaço de tempo na sua agenda, nos seus afazeres, nas suas tarefas do dia a dia para Deus? Sabe, eu tenho aprendido que quanto mais nós colocamos Deus em primeiro lugar,
mais Deus coloca as nossas coisas como prioridade. Como eu já disse em outros vídeos, né, outras reflexões, a única coisa que foi de graça para nós, porque custou um alto preço para Jesus e para Deus, foi a nossa salvação. Todas as outras coisas no reino de Deus, ela é conquistado por esforço. Existe um preço a ser pago pela comunhão com Deus, pela intimidade com Deus. Existe um preço a ser pago pelas nossas bênçãos. Existe um preço a ser pago pelas coisas que Deus derrama sobre a nossa vida para que nós possamos fazer a sua obra. Existe um preço a ser pago pelos dons do Espírito Santo, que servem para confirmar a palavra de Deus que nós pregamos. Os sinais, a palavra de Deus diz que os sinais e as maravilhas acompanham aqueles que creem. Quando nós abrimos a boca, a palavra de Deus que sai da nossa boca é confirmada por sinais e maravilhas. Mas para isso, nós precisamos ter um tempo com Deus. Nós precisamos ter um hábito de regularmente ter um tempo com Deus. Estar na presença de Deus, ler a palavra de Deus. Eu peguei um costume já há muitos anos, eu peguei o costume de ler 5 capítulos da Bíblia todos os dias. Eu vou lendo do Gênesis até o Apocalipse, de uma forma sequencial. E todo dia de manhã cedo, eu leio 5 capítulos da Bíblia. Eu faço as minhas orações, as primeiras orações do dia. Eu leio 5 capítulos da Bíblia e agradeço a Deus pela sua palavra. Mas isso tem que se tornar um hábito. Isso vem de uma disciplina que você se impõe. Você precisa abrir um espaço no seu dia para as coisas de Deus. Você precisa abrir um espaço no seu dia especificamente para as coisas de Deus. Aonde você não tem mais nada te tirando a atenção. Eu passo o dia inteiro ouvindo palavras, pregações, mensagens, ouvindo louvores. Lá no meu trabalho eu estou sempre com fone de ouvido, ouvindo louvor, ouvindo pregações e trabalhando ao mesmo tempo, fazendo as minhas atribuições, as minhas tarefas. Mas tem um horário, tem um momento no meu dia, que é logo depois que eu acordo, aonde eu fico exclusivamente com Deus, aonde eu converso exclusivamente com Deus, aonde eu paro para dar atenção à palavra de Deus. E eu acho interessante que, se você não tem essa prática, eu acho interessante que você comece a pensar uma forma de colocar isso no seu dia a dia. Esse tempo com Deus. E é interessante que a gente ouve muitas pessoas falarem: não, você tem que orar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 3 horas. Tem que orar na madrugada. Sim, sim. É bom que você ore na madrugada. É bom que você acorde de madrugada para buscar a Deus. Quando você precisa se consagrar, quando você precisa se colocar mais na presença de Deus, é ótimo, isso é maravilhoso. Mas se você tiver 15 minutos com Deus, todos os dias, nas primeiras horas, você acabou de acordar,
e você dedica 15 minutos para agradecer a Deus, pedir perdão a Deus, para pedir que o Espírito Santo te encha, te capacite para passar o dia. Você vai ver como isso vai fazer uma diferença grandiosa na sua vida, como isso vai fazer uma diferença grandiosa no seu dia a dia. Se você tirar um tempo para ler a palavra de Deus, você vai ver o quanto você vai aprender mais de Deus. Sabe, quando nós fazemos um amigo, nós começamos uma amizade nova, nós sentamos com essa pessoa, procuramos conhecer essa pessoa, procuramos saber como ela é, como ela age, como ela pensa. Procuramos saber como ela é em sua casa, aonde ela mora com a sua família. Procuramos saber aonde ela trabalha, o que ela faz. E é interessante que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente tem uma dificuldade muito grande de procurar conhecer esse Deus. Procurar conhecer essa pessoa para a qual nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos a rédea de tudo que nós somos. Nós entregamos o governo de tudo aquilo que nós temos. Muitas vezes nós não damos muito tempo para conhecer essa pessoa. E a melhor forma de você conhecer a Deus é lendo a sua palavra. É pegando a sua palavra e lendo a sua palavra. A melhor forma de você conhecer a Jesus é você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a melhor forma que você tem de conhecer a Jesus. Saber como ele pensa, saber o que ele fez, saber qual foi a sua obra durante os 3 anos e meio, principalmente, que ele andou fazendo as suas maravilhas, as suas obras nessa terra. Nós precisamos começar a dedicar tempo para estar com Deus. E eu diria até que nós precisamos investir tempo para estar com Deus. Tem muita gente que fala que eu vou gastar tempo para... Não é um gasto. É um investimento que você está fazendo na sua vida espiritual, na sua caminhada, no seu ministério, naquilo que Deus te chamou para fazer. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós lemos assim: Portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente pela palavra de Deus. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus, a Bíblia, entre na nossa mente de uma forma racional e transforme aquilo que nós pensamos. Nós temos que permitir que a palavra de Deus mude as nossas ideias. Porque as nossas ideias, elas são voltadas às coisas do mundo. As nossas ideias, elas são voltadas aos desejos desse mundo. As nossas ideias, elas são voltadas principalmente para o dinheiro,
para o suprimento das necessidades. Mas se nós pegarmos a palavra de Deus e começarmos a entender, todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus, nós convidarmos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos dar uma aula daquilo que nós estamos lendo, nós vamos ver que essa palavra vai transformar a nossa vida. Essa palavra vai fazer com que a nossa vida se transforme, com que as nossas ideias se transformem, vai fazer com que a gente veja que existem coisas mais importantes na nossa vida do que o dinheiro somente. Existem coisas mais importantes do que pagar as nossas contas. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E esse versículo, ele nos diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. As nossas necessidades serão supridas, as nossas doenças serão saradas, a nossa família será abençoada, o nosso trabalho não vai faltar. Vai ser próspero aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Aquilo que nós produzimos vai ser próspero. Mas isso a gente só aprende lendo a palavra. Isso a gente só aprende ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que a nossa fé, aquilo que a gente acredita, a certeza daquilo que a gente não vê, mas tem certeza que existe, ela só se fortalece, ela só se fortifica por escutar, por ouvir, por ler a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós escutamos, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, mais a nossa fé é fortalecida, mais nós vemos aquilo que Deus já fez e continua fazendo, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Lendo a palavra de Deus, nós conseguimos descobrir, por exemplo, que o mesmo Espírito Santo que estava agiu sobre Jesus na época que ele estava nessa terra, é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós, que habita dentro de nós e que age na nossa vida hoje. Tanto que a própria palavra de Deus diz que através do poder do Espírito Santo, nós faríamos e faremos obras maiores do que aquelas que Jesus fez. E olha só como uma coisa vai chamando outra. O apóstolo diz que se todos os milagres, se tudo aquilo que Jesus fez nos 3 anos e meio que ele esteve por sobre essa terra, fossem escritos, nem todas as bibliotecas do mundo caberiam os livros para escrever tudo aquilo que Jesus fez em 3 anos e meio do seu ministério. Se nós podemos fazer obras maiores do que as que ele fez, porque isso é o que nos promete a palavra de Deus, imagina então quantas coisas nós podemos fazer. Imagina quantas pessoas estão esperando que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, para que elas possam receber os seus milagres, as suas bênçãos, através da nossa vida. Um exemplo disso, você pode dizer, mas isso que você está falando não é bíblico. É sim. Pedro, quando estava indo para o templo, ele passou pela porta formosa e estava ali sentado um aleijado pedindo esmola. Quando ele passa, ele olha para o aleijado e ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda.
O aleijado levantou e num salto se colocou de pé e começou a andar. E aí eu te pergunto, quantas vezes Jesus entrou por essa porta no templo? E a palavra de Deus nos diz que esse aleijado era colocado ali todos os dias, já há muitos anos. Quantas vezes Jesus passou por ele, entrando e saindo, e não o curou? Mas foi Pedro que, passando pela porta formosa, olha para o aleijado e dá a palavra que curou aquele aleijado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, existem pessoas específicas do seu círculo de amizade, aonde você está, que cabe a você pregar essa palavra para ele e fazer com que ele receba o Evangelho de Deus, para que ele possa ser convencido pelo Espírito Santo do juízo, do pecado, da justiça e possa aceitar o sacrifício que Jesus fez por ele. É por isso que Jesus nos disse: ide por todo o mundo. Que mundo? O seu mundo. Aonde você está. Aonde você mora. A sua família. Os colegas de trabalho, de faculdade, de escola, de futebol. Esses são as pessoas que foram dadas a você, que estão ao seu alcance. E que você vai falar a palavra para eles, permitindo que o Espírito Santo haja na vida deles. E aí eu volto a perguntar para você, tudo isso que nós falamos aqui até agora, vai se cumprir na sua vida, a partir do momento que você responder essa pergunta. Existe um espaço para Deus na sua agenda? Nas tarefas do seu dia a dia, existe um tempo aonde você tira para estar exclusivamente com Deus, com a palavra de Deus, se dedicando ao estudo e à leitura da palavra de Deus, na meditação nessa palavra de Deus? Medite sobre isso, que essa palavra possa te trazer a vontade, o desejo, a ânsia de ser uma pessoa que tem um encontro com Deus todos os dias. Do mesmo jeito que você teria um encontro com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva. Do mesmo jeito que você tem aquele encontro do futebol toda semana. Do mesmo jeito que você tem a obrigação de cumprir o seu horário lá no seu trabalho. Crie na sua agenda um espaço para estar com Deus, exclusivamente, para ter um relacionamento íntimo com Deus e permitir que Ele trabalhe na sua vida, derramando bênçãos sem medida sobre você, sobre sua casa, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus! Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Diga ao YouTube que o conteúdo existente nesse canal é um conteúdo bacana, relevante, interessante, bom, que ele pode ser divulgado a todas as pessoas que interessam. Assim o YouTube vai mandar o link dessa palavra para muitas pessoas. Em nome de Jesus. Seja você também um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais, permita que outras pessoas ouçam a palavra de Deus, aumentem sua fé, tenham a vontade de ter esse tempo gostoso e glorioso com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo
estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no seu trabalho, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, que você seja uma bênção nas mãos de Deus para as pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Glória a Deus, abreijos para você e até o próximo vídeo.